Olá a todos, sou o Sandro Oliveira e faço parte da coordenação médica aqui da terapia intensiva do Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Eu agradeço muito aí a atenção de todos vocês da equipe médica da unidade. O objetivo desse vídeo ele é muito informativo, em apresentar a todos vocês e alinhar uma atualização importante que nós tivemos aqui no termo de consentimento da transfusão de hemocomponentes. Esse termo ele já está disponível dentro do sistema nosso de prontuário eletrônico. Essa atualização ela traz algumas mudanças muito relevantes dentro do fluxo assistencial, também no tempo de aplicação no termo e no registro de prontuário. Com isso, a gente tem um impacto direto e melhorado na segurança do paciente e na nossa responsabilidade também profissional. Com tudo isso, eu peço muita atenção e bem especial para todos esses pontos que exigem mudança da nossa prática, que a partir de agora eu vou estar comentando um pouquinho. Esse TCLE ele deve ser preenchido, explicado e apresentado ao paciente ou seu responsável nas primeiras 4 horas de internação. E por que isso é relevante? Porque toda internação, principalmente dentro da nossa unidade, existe um risco importante da possibilidade de uma necessidade transfusional. E aí a obrigatoriedade dele estar anexado dentro do prontuário eletrônico para a realização dessa transfusão. Essa mudança ela tem um impacto assistencial, ético, legal e institucional. E é uma responsabilidade direta de todos nós que fazemos parte da equipe médica. Esse termo ele foi atualizado e por quê? Porque para garantir maior transparência com o nosso paciente, a melhor compreensão do procedimento transfusional, um registro formal do direito de decisão do paciente ou de seu responsável e o alinhamento com princípios da autonomia, da bioética e de uma segurança jurídica. O TCLE ele não é apenas um documento administrativo, ele também faz parte integrante do cuidado e da segurança do paciente. O termo ele passou a descrever de forma clara que o controle de qualidade do sangue ele é extremamente rigoroso. Ele envolve uma seleção, triagem do doador, testes laboratoriais no sangue doado. Todo sangue utilizado ele apresenta resultados negativos para hepatite B, hepatite C, HIV, doença de Chagas, sífilis, HTLV 1 e 2. Tudo conforme as normas do Ministério da Saúde e de entidades regulamentadoras internacionais. E por isso nós temos uma mensagem-chave para você, médico. Nós precisamos explicar isso verbalmente, numa linguagem acessível, e não apenas integrar somente o papel para a assinatura do paciente ou seu responsável. O termo agora, ele consegue descrever explicitamente que, embora raras, existem complicações que são possíveis, como uma reação febril não hemolítica, uma reação alérgica, a formação tardia de anticorpos, hematoma no local da punção, transmissão de doenças infecciosas, apesar do risco ser extremamente baixo, mas é necessário que a gente passe essa informação, e a injúria pulmonar relacionada à transfusão, conhecida mais frequentemente como TRALE. O ponto central dessa conversa, dessa entrevista com um paciente ou seu responsável, é que não existe um procedimento médico sem risco zero. E isso ele precisa ser dito de uma forma muito honesta e proporcional. Uma das atualizações mais importantes do termo é o reforço explícito da autonomia do paciente. O TCLE agora ele deixa claro que o paciente ou responsável ele pode autorizar a transfusão, ele pode não autorizar a transfusão ou pode revogar o consentimento que ele deu em qualquer momento desse período da internação, desde que antes da realização do procedimento. Então, o que isso significa? Que mesmo após assinar, o paciente ele pode mudar de decisão e isso ele precisa ser respeitado e registrado dentro do prontuário, como também no próprio termo de consentimento, que tem um campo exclusivo e específico de revogação com data e assinatura. O termo ele traz uma declaração formal do médico, que atesta que explicou o procedimento, falou sobre os benefícios, os riscos e alternativas, respondeu às perguntas e certificou-se que o paciente ou seu responsável compreendeu todas as informações.
Assinar o termo de consentimento sem a expressa explicação caracteriza uma falha importante, não só da parte ética, mas também documental. E aí, por isso, a gente precisa reforçar a principal mudança operacional. E que esse termo ele deve ser preenchido, explicado, assinado e anexado ao prontuário nas primeiras 48 horas de internação, pensando que todo paciente internado ele tem a possibilidade clínica de transfusão. Não se deve esperar uma urgência transfusional para buscar o consentimento. É fundamental a nossa antecipação e a realização dessa informação com preenchimento, explicação e assinatura. Quando, em situações especiais em que não for possível obter a assinatura, o médico ele precisa descrever claramente no campo de observações o motivo da impossibilidade, a condição clínica do paciente e a ausência ou indisponibilidade de um responsável para poder realizar essa assinatura. Essa descrição ela precisa ser bem objetiva, clara e datada. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, de uma descrição. Paciente inconsciente, sem responsável presente nas visitas diárias, impossibilitando coleta de assinatura. Em algumas outras situações, como por exemplo de emergência, em que não há o tempo hábil da coleta do termo e a transfusão ela é fundamental e necessária para preservar a vida, esse termo ele prevê que 2 médicos precisam assinar, justificando tratar-se de uma situação emergencial, com data e hora registradas. Isso ela não pode ser visto como uma exceção informal. Ele é um procedimento formal, previsto na instituição e dentro desse próprio termo. O termo de consentimento, após preenchido, ele precisa ser corretamente anexado ao prontuário eletrônico, de uma forma legível, com todos os campos bem preenchidos. E por último, eu tenho uma mensagem final para todos vocês. Esse termo de consentimento para a transfusão, ele não pode ser visto como uma burocracia. É um respeito à autonomia, à proteção do paciente, à proteção ao médico e à proteção à instituição. Preencher esse termo corretamente, no tempo certo e com a explicação adequada faz parte de uma boa e excelente prática médica. Cuidar bem também é comunicar bem. E comunicar bem começa com um consentimento claro, precoce e bem documentado.